Amém? Lucas 18, 31. Diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém? Irmãos, desde o início do ministério de Jesus, nós vemos ele fazendo menção, horas através de parábolas e horas também de maneira muito clara, como ele fez aqui aos seus discípulos, fazendo menção a respeito do seu propósito, da missão a qual ele veio cumprir. Nós vemos que ele falou através de parábolas e aos seus discípulos ele falou de forma clara, como foi nessa ocasião do texto que nós lemos. Mas quando nós lemos esse texto e os outros evangelhos também registram esse momento que Jesus falou aos seus discípulos, a certeza que vem no nosso coração, e o texto também diz, é que eles não compreendiam o real sentido das palavras de Jesus. E conforme aquele momento da morte de Jesus foi se aproximando, ele começou a falar claramente e com mais frequência a respeito do seu propósito, que era morrer naquela cruz para nos resgatar de volta para Deus. No livro de Mateus, você vai ver ele repetir isso no capítulo 16, no capítulo 17, a mesma coisa, e se não me engano, no capítulo 20. Ele já estava antecipando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para a sua ausência. E ele estava dizendo, olha, nós vamos voltar para Jerusalém, estamos no caminho de volta. Jesus sabia o que ele estava indo fazer lá, ele sabia que o momento era chegado, mas ele não mudou a data da viagem, ele não desviou o percurso, mas ele foi porque ele tinha um propósito em mente, ele sabia o porquê que ele veio, o porquê que ele estava aqui, e ele estava totalmente focado em cumprir a sua missão. Agora, o que nós vemos com os discípulos é que por mais que eles caminhavam com Jesus, eles caminharam com Jesus durante 3 anos, eles viam todos os milagres, eles até operaram alguns milagres ali debaixo da supervisão do Messias. Por muitas vezes nós vemos que eles estavam inseguros, mas eles reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, mas eles ainda não tinham compreensão do propósito. Tanto eles não tinham compreensão do propósito, que quando Jesus morreu, Jesus fala tudo isso para eles, vai para Jerusalém e acontece exatamente da maneira que Jesus disse. E tanto eles não tinham compreensão do propósito, que quando nós vamos para Lucas, capítulo 24, todo o capítulo 24 de Lucas vai relatar o que aconteceu logo em sequência da morte de Jesus. E ele começa falando que logo pela manhã, já era o domingo da ressurreição, Jesus já tinha sido crucificado, já era o domingo da ressurreição. Nos diz que as mulheres, elas estavam indo para o túmulo para ungir, fazer todos os processos lá com o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, com quem que elas deram de cara?
Elas deram de cara com 2 anjos que falaram para elas: por que que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E aí o anjo diz para ela: lembra de como vos preveniu? Lembra de como ele vos preveniu? Ou seja, que tudo isso aconteceria. E então aquelas mulheres voltam correndo para casa, chega lá e anuncia para os outros discípulos o que aconteceu, que os anjos apareceram para ela e disse que Jesus ressuscitou, que ele não mais estava ali. E o que eles fizeram? Eles acharam que elas estavam desajuizadas, que elas estavam alucinadas. Eles nem com o testemunho delas, de que os anjos apareceram e disseram que Cristo não estava mais lá. A ficha não caiu. E aí segue o capítulo 24, e aí fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam indo tristes, desistidos, porque o profeta que parecia que iria salvar o povo de Israel havia morrido. E eles estavam entristecidos. E o próprio Jesus começou a andar do lado deles, caminhar com eles, falar com eles. E eles começaram a contar toda aquela história para Jesus, só porque eles não o reconheceram. Eles só reconheceram Jesus no final do dia, quando eles foram comer. E a Bíblia diz que Jesus partiu o pão e o abençoou. Aí eles o reconheceram. E na sequência disso, tudo isso em Lucas 24, eles estavam lá todos reunidos. Os gritos fizeram efeito. Eles estavam lá todos reunidos, irmãos, conversando sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E eles não estavam entrando em acordo, porque a ficha não tinha caído de tudo que Jesus tinha dito para eles. Eles não entenderam o propósito. E de repente, a Bíblia nos diz que eles estavam lá reunidos e de repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E mesmo assim, ele teve que mostrar as feridas, porque eles estavam achando que era um fantasma. E mostrar as feridas também não foi suficiente, porque Tomé teve que tocar, ele teve que conferir. Então isso nos mostra que eles ainda não haviam compreendido o propósito, compreendido as palavras que Jesus havia dito para eles, que tudo aquilo, irmãos, Jesus só faltou desenhar: vai acontecer isso, eu vou ser preso, vão me açoitar, vão me humilhar, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus repetiu isso por várias vezes, mas eles não compreenderam. Então, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele ainda passou ali 40 dias, trazendo para eles as últimas recomendações. E a Bíblia nos diz, quando você vai, terminando o capítulo de Lucas, ele vai dizer assim, que Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender as Escrituras. Preste atenção nisso, que lá na frente nós vamos tocar nisso. Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem entender tudo aquilo que ele havia falado. Porém, ele disse para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que nós entendemos aqui é que por mais que eles estiveram com Jesus, seguiram Jesus durante esses 3 anos, eles ainda não tinham o DNA do Pai. E tudo isso que eu falei foi para chegar até aqui, que o Joab já fez a introdução para mim agorinha aqui. Tudo isso que eu disse foi para chegar até aqui. Que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender as verdades do reino de Deus. Eles só compreenderam as verdades do reino de Deus quando Jesus os deu a entender através do Espírito Santo. E é essa a palavra que eu quero trazer para nós nesta noite. A obra do Espírito Santo em nós. Amém, querido? E é fundamental, amados, nós compreendermos o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Até Jesus,
ele passou pelo processo. Até Jesus, irmãos, Jesus começou o seu ministério onde? Depois do seu batismo, quando ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daí, ele passou a se mover num nível sobrenatural. Mas até ele passou pelo processo, porque em tudo ele nos ensinou. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje sobre a obra do Espírito Santo em nós. A primeira coisa, o primeiro passo dessa obra em nós é a regeneração. Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 3. João 3, 3. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui Jesus, ele deixa claro que para fazer parte do seu reino, para fazer parte do reino de Deus, que é necessário nascer de novo através do seu Espírito. Agora, para que esse direito de me tornar nova criatura e fazer parte desse reino me fosse dado, era necessário que Jesus concluísse a sua missão. Para que nós ganhássemos o direito de nascer de novo, de nos tornar nova criatura, ele teve que morrer no meu lugar. Ele teve que morrer no seu lugar. Então, naquele mesmo momento que nós falamos de Lucas 24, quando tudo aquilo aconteceu, depois de sua ressurreição, que eles estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles, o apóstolo João, que os evangelhos, cada um descreve segundo a sua ótica, segundo eles captaram a mensagem. E o apóstolo João, queridos, ele descreve esse momento, e algo tão sobrenatural acontece quando você vai para João 20, 22. O mesmo momento que nós estamos falando, ele vai dizer assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E é interessante que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E nós estamos falando isso antes de Atos 2, antes do dia de Pentecostes. E o que dá a entender aqui, queridos, é que Jesus, o que estava acontecendo ali, era o processo do novo nascimento na vida dos seus discípulos. Irmãos, que coisa exclusiva, que coisa maravilhosa. Então ele sopra sobre ele o Espírito Santo, e a palavra grega para soprou aqui é o mesmo verbo usado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Ele estava colocando uma parte dele no homem. Sem o fôlego de vida, Adão era só um boneco de barro. Mas para que Adão se tornasse alma vivente, foi preciso que Deus assoprasse o fôlego de vida nele, o fôlego do Todo-Poderoso. E a mesma palavra soprou aqui, ela é usada no livro de Ezequiel, capítulo 37, na visão do vale de ossos secos. Quando Deus pega Ezequiel, leva ele e abre essa visão diante dele, de um vale de ossos secos, e diz para ele assim: pode por acaso esses ossos tornar a viver? E ele diz: Senhor, tu sabes. E ele diz para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. E ele libera a palavra, e conforme ele libera a palavra, irmãos, os ossos começam a se bater um no outro, e cada osso junta no seu osso, e começa a crescer tendões, e começa a crescer carne, e começa a crescer pele. E aí ele diz: mas ainda não há vida neles, porque não há espírito. Aqui a palavra espírito é espírito humano.
não havia espírito. E ele diz: profetiza, ó espírito, vento que vem dos quatro cantos, sopra. E o espírito veio sobre eles. E a Bíblia nos diz que se levantou um exército. E esse sopro é a mesma palavra que nós estamos falando. E quando você vai para o final de Ezequiel 37, ele vai dizer assim: porei sobre vós o meu, agora ele está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Agora que eu fiz tudo novo, eu porei sobre vós o meu Espírito. Irmãos, essa é a mesma palavra que Jesus, esse mesmo sopro, assoprou sobre os seus discípulos. E eu acredito que era o processo do novo nascimento. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, eu não estou aqui afirmando, mas a Bíblia nos diz que o Velho Testamento ele é a sombra do Novo. Irmãos, quando eu olho para esse texto, a única coisa que eu consigo pensar é que um dia eu estava lá, naquele vale de ossos secos. Eu e você, nós fazíamos parte daquele vale de ossos secos, porque nós estávamos longe de Deus, sem vida, sem esperança, mas Ele providenciou para nós o caminho, para que nós pudéssemos voltar para Ele, e Ele fez de nós nova criatura. Ele nos deu um espírito novo, porque o espírito humano estava morto por causa do pecado, e então Ele derramou sobre nós o espírito dele. Ah, queridos, Deus é maravilhoso, e Ele fez nova todas as coisas. Não é aquele versículo que a gente aprende quando aceita Jesus: se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você vai para Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, e diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando onde? Na cruz. E agora, da mesma forma, Jesus sopra sobre eles e faz deles novas criaturas. Ele inaugura o reino de Deus. Logo após, irmãos, Ele ressuscitar, logo após Ele retomar o direito sobre o homem, Ele inaugura o reino de Deus, dando nova vida aos seus discípulos. É isso que Ele faz. Ele nos dá nova vida. Isso é a regeneração. Mas a regeneração, ela é só o início, ela é só o começo da maravilhosa obra do Espírito Santo em nós. Porque Ele ainda tem um papel fundamental na nossa jornada. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é trazer o entendimento do propósito. Como nós já lemos aqui e já falamos, que os discípulos eles só receberam o entendimento, eles não tinham esse entendimento do propósito, eles só receberam o entendimento quando Jesus lhes abriu os olhos. E quando isso aconteceu? Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, o propósito, a visão deles foi aberta para compreender o propósito. E a obra do Espírito Santo, irmãos, ela é essencial em nós para compreendermos as verdades de Deus. Isso é uma obra espiritual. Não é algo que nós podemos fazer sozinhos, através do meu conhecimento. Não. Isso é uma obra espiritual. Voltando lá em João 3, onde nós lemos, no versículo 3, onde Jesus estava falando com Nicodemos, ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um dos significados da palavra ver, do grego oida, aqui é discernir. Então ele está dizendo o quê? Que se alguém não nascer do Espírito, não pode discernir o reino de Deus.
Por isso os discípulos não compreendiam. E o próprio Jesus disse a eles: vocês não entendem agora, mas vai chegar o dia que vocês vão compreender. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. A partir do verso 11. Primeira Coríntios 2, a partir do verso 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, na nossa humanidade, nós somos totalmente incapazes de discernir as coisas de Deus. Somente o Espírito Santo, que mora dentro de nós, que vive dentro de nós, é capaz de nos revelar as verdades do reino de Deus, como nós acabamos de ler. Então, quando o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, como Joabe começou falando, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Sabe, todas aquelas perguntas que um dia nós já fizemos. Por que eu nasci? Por que eu vim a este mundo? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Qual que é o propósito de Deus para mim? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci neste tempo, nessa época? Por quê? Por que eu tive que passar por isso e por aquilo? Sabe, irmãos, tudo começa a clarear. É como a névoa que vai passando. Tudo começa a se desvendar. Então, um senso de propósito é gerado dentro de nós. Porque agora eu sou nova criatura. E agora o Espírito Santo, ele me dá discernimento deste propósito. É isso que ele faz na nossa vida. Ele traz o entendimento das verdades do reino de Deus para mim. E nós passamos a compreender tudo. João 14, 26 vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito, querido, ele mora dentro de você. Não é? Ele mora dentro de nós e ele nos ensinará todas as coisas. Sabe, aquilo que sai fora do nosso controle, aquilo que eu não estou compreendendo, que foge da minha compreensão, ele nos dará o entendimento, ele nos guiará a toda a verdade, ele me ensinará todas as coisas do Pai a respeito do reino dele e daquilo que ele tem para mim. Ele traz clareza de propósito. Preste atenção, o Pai, ele estabeleceu o propósito. Jesus, ele veio abrir o caminho que estava bloqueado e trazer as verdades do reino. E o Espírito Santo é aquele que vai abrir o meu entendimento para compreender as verdades do reino e nos capacitar para viver o propósito.
Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o papel dele na nossa vida. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Irmãos, tem hora que eu acho que a gente não consegue entender o que é isso. A gente não consegue compreender, irmãos, o que é um Deus vivendo dentro de nós. Você para pensar que tem um Deus vivendo dentro de você, que te assiste o tempo todo, que te vê o tempo todo, que vê tudo que você está fazendo, hashtag fica a dica. Ele está aí. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade, irmãos, porque isso vai trazer só benefícios para nós. Irmãos, meu Deus. Queridos, a terceira coisa que o Espírito Santo traz, seguindo essa direção desse texto que nós lemos. Uma coisa é o novo nascimento, que é aquilo que Jesus produziu nos seus discípulos, quando ele soprou sobre eles. Outra coisa é o revestimento do Espírito, é ser cheio do poder. Tanto que isso aconteceu em etapas diferentes. Então, a terceira coisa que o Espírito Santo faz é nos revestir de poder. É nos encher do seu poder. Não é? E quando você vai para Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, Jesus dizendo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até onde, irmãos? Até onde, irmãos? Até os confins da terra. Agora, poder aqui vem da palavra grega, dunamis. Você já deve ter ouvido essa palavra por aí. Dunamis, que significa força, habilidade, poder inerente, poder que reside em uma coisa pela virtude da sua natureza, poder para realizar milagres. Ele estava dizendo, sabe esse poder que habita em mim? Esse poder que me leva a realizar todos esses milagres, agora vocês vão ser cheios deste mesmo poder. Não, você não entendeu não. Irmãos, o mesmo poder que habitava em Jesus através do Espírito Santo de Deus, esse mesmo poder, ele está dentro de nós. Então, quando você segue para Atos 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceram distribuídas línguas entre eles, como de fogo, e pousou sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. O dunamis de Deus veio sobre eles ali naquele lugar. E eles começaram a falar línguas, ali havia vários povos de nações diferentes naquele lugar. E eles começaram a falar línguas de outras nações, das quais eles não haviam aprendido. E você sabe o que eles estavam falando nesses outros idiomas? Eles estavam falando das grandezas de Deus, é isso que está lá. Eles começaram a falar em outros idiomas que eles nunca haviam aprendido, das grandezas de Deus. Agora, o revestimento do Espírito Santo, ele tem um propósito, irmãos. E não é fazer de nós super crentes. Não. É apesar das nossas fraquezas. É apesar das nossas debilidades. Nós sermos testemunhas de Cristo. Não foi o que Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Esse revestimento de poder não é para a gente ficar por aí se exibindo, não. Se aparentando ser super crentes, não. É para nós sermos testemunhas de Cristo. Fazendo o quê? O que eles fizeram naquele dia. Falando das grandezas de Deus. Do reino de Deus. O poder que ele fala aqui, esse dunamis, é uma capacitação, irmãos, do alto, para que nós possamos cumprir uma missão. Entende?
É para isso. Não é para me exibir, não. Não é para eu achar que eu sou super agora, não. É uma capacitação do céu para que eu vá e cumpra a minha missão. E esse poder está acessível para você. Preste atenção, querido, no que eu vou te dizer. Sabe quando você está fraco? O dunamis de Deus, porque o que lá em 2 Coríntios 12, 9, não é? Quando você está fraco, esse poder vem e se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É a mesma palavra, dunamis. Então, quando nós estamos fracos, o dunamis de Deus vem e ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aperfeiçoar aqui significa completar aquilo que está faltando em mim. Aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aquilo que falta em mim, Ele tem. Aquilo que eu não sou, Ele é. Porque o poder dEle se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então não é pela minha força. Não é isso que o profeta Zacarias diz. Não é por força, nem por poder. Poder aqui está falando de força humana, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, querido, não é na nossa força, não. Não é na força do seu braço, não. Mas é através do Espírito do Senhor. É para aqueles momentos em que nós nos sentimos desistidos. Quem aqui nunca se sentiu desistido? Totalmente impotente, enfraquecido. Sabe o que acontece? O dunamis de Deus vem e nos coloca de pé. Sabe aqueles momentos que você olha e fala: Deus, deu para mim. Eu não dou conta mais, meu limite até aqui. Eu não tenho mais força. O dunamis de Deus vem, o poder, a capacitação dele vem e nos coloca de pé. E ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Eu te habilito através do meu poder a continuar. Eu te habilito a olhar para frente, não olhar para trás, a prosseguir. Porque o meu poder, ele cobre as suas fraquezas. Irmãos, o poder dele cobre as nossas fraquezas. Porque aquilo que nós não somos, Ele é. Ele é e Ele mora aqui, irmãos. Irmãos. Ai, queridos, o dunamis de Deus está à nossa disposição. Você crê? Irmãos, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, não. Mas eu sei que se você desejar, se você ansiar por isso, você pode sair daqui transbordando desse poder, cheios do dunamis de Deus, do Todo-Poderoso. Ai, Jesus. E o último ponto que eu quero trazer sobre a obra do Espírito Santo em nós é que o Espírito, ele nos traz direção. Ele nos traz direção. A partir daquele dia, irmãos, aqueles discípulos, irmãos, que estavam escondidos quando Jesus apareceu para eles. Quando você lê o Evangelho de João, ele vai dizer que eles estavam trancados com as portas fechadas, porque eles estavam com medo da perseguição. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos, irmãos, depois que eles receberam o dunamis de Deus? Irmãos, foi uma loucura geral. Aqueles homens simples, aqueles homens humildes, eles fizeram uma romba naquele lugar. Eles se espalharam, a chave virou e eles começaram a pregar o evangelho com ousadia, porque agora eles não estavam mais na força do seu braço, eles estavam debaixo do dunamis de Deus e sendo guiados pelo Espírito de Deus, e aonde o Espírito mandava eles iam, o que o Espírito mandava ele falar. Estou suando? O que o Espírito mandava ele falar, eles falavam. Sabe por quê? Porque agora eles já eram nova criatura. Porque agora eles já tinham um entendimento, uma visão clara do propósito. Porque agora eles estavam cheios do dunamis de Deus. E eles eram conduzidos pelo Espírito de Deus.
Irmãos, o Espírito de Deus, Ele quer nos conduzir. Ele anseia em nos conduzir, em dirigir os nossos passos. Agora deixa eu te dizer que nem sempre o Espírito Santo vai nos conduzir da maneira que a gente acha que Ele tem que fazer. Não é, irmãos? A gente cria tantas expectativas do que Deus tem que fazer para mim e por mim, de como eu quero que as coisas aconteçam, de como eu quero que as coisas aconteçam comigo, cheguem até mim, só porque não é sobre você e nem sobre mim. Peraí, quem que está no comando, querido? Quem que está no comando? Precisa ser Ele. Precisa ser Ele. Meu irmão, muitas vezes nós queremos confundir, porque no fundo a gente sabe que a vontade dEle nem sempre vai ser a minha. Aliás, most of the time, né, Andréia? Não será a nossa vontade. E nem sempre Ele vai nos conduzir da maneira que nós achamos que Ele tem que nos conduzir. Jesus, quando o Espírito desceu sobre Ele, a Bíblia, o que aconteceu logo em seguida? Para onde que o Espírito conduziu Ele? De cara, está começando o meu ministério, estou soprando fogo aqui. Para onde que Jesus conduziu? Para onde que Ele foi conduzido pelo Espírito, irmãos? De cara para o deserto, meu querido. Ele foi conduzido, é assim que diz, pelo Espírito ao deserto. Para ser o quê? Tentado. Uau! Para ser tentado. E depois para onde que o Espírito conduziu ele, irmãos? O Espírito começou conduzindo ele para o deserto e concluiu levando ele para onde? Para a cruz. Por que que eu acho que o Espírito só tem que me levar às águas tranquilas? Não é? Leva-me às águas tranquilas. Por que que eu acho isso? Se o meu Jesus começou o ministério dele sendo levado para o deserto e concluiu pregado naquela cruz para me dar vida, por que que eu acho que para mim só tem que ser águas tranquilas? Por que que eu acho que tem que ser do jeito que eu penso que tem que ser? Queridos, ou nós somos conduzidos por esse Espírito, ou não. Ou Ele me guia de fato e de verdade, ou não. Porque eu não posso querer exigir de Deus e achar que Ele tem obrigação de me livrar dos desconfortos e das dores que eu vou sofrer na jornada. Se o meu Jesus começou num deserto, guiado pelo Espírito, e terminou numa cruz. Deixa eu te falar, irmãos, nossa recompensa não está aqui não, querido. Não está aqui não. Se nós queremos receber a nossa recompensa aqui, nós vamos perder a eterna. A nossa recompensa está lá, escondida com Deus, para aqueles que forem guiados pelo seu Espírito aqui nessa terra. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde nós temos visto as pessoas abandonar o Evangelho, porque dizem que não acreditam mais em Deus. Oi? Hein? Irmãos, não pode ter nenhum vento contrário. Que tipo de crente é os crentes dessa geração, irmãos? Irmãos, que tipo de Bíblia que o povo anda lendo lá fora, irmãos? Porque eu não consigo entender. Não aguenta um vento, irmãos. Primeiro vento que sopra, já estão pulando fora do barco. Irmãos, a Flávia veio aqui e falou sobre a tempestade, onde os discípulos estavam no barco, Jesus estava lá dormindo. A tempestade estava acontecendo? Sim, mas quem que estava naquele barco, irmãos? Jesus. O vento estava soprando? Sim, mas quem que estava naquele barco, irmãos? Jesus estava lá. Agora, muitos crentes da nossa geração, o primeiro vento que vê, quando eles veem a nuvem do tamanho da mão de um homem, eles já querem pular fora do barco. Eles já estão desistindo do Evangelho, como a gente vê por aí nas redes sociais.
Pessoas que foram criadas dentro do evangelho. Não, eu desisti porque eu não acredito mais em Deus. Oi, querido. Irmãos, eu não posso esperar nada mais, nada menos do que o que Jesus passou para mim. Por que eu acho que Deus tem que me livrar de todo o sofrimento da minha jornada? Em quem que eu estou me espelhando? Em quem que nós estamos nos espelhando? Nós precisamos ser dirigidos de fato pelo Espírito e para onde Ele quiser nos guiar. E se Ele quiser nos mandar para o olho do furacão, e se você acordar de madrugada um dia com o Espírito falando para você, levanta aí agora, entra na UTI do maior hospital aqui, onde está todo mundo doente, você vai lá, bota sua mão sobre esses enfermos e libera a palavra de vida. Nós vamos fazer o quê, irmãos? Nós vamos ficar, não vou não, vou pular fora do barco. Querido, o Espírito de cura habita dentro de nós. Irmãos, deixa eu te dizer, eu não estou dizendo para a gente ser imprudente. Não, faça tudo que você tem que fazer. Faça a sua parte. Seja modelo, seja exemplo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não vai ficar trancado, com medo de tudo não. Porque existe um Espírito de Deus dentro de você. Um Espírito de cura. Um Espírito de ousadia. E se Ele mandar você levantar e vai, você tem que ir. É isso, irmãos. É duro, Ale, é duro, mas é a verdade. Irmãos, os crentes da nossa geração precisam de palavras duras, palavras que nos confrontam, irmãos. Porque nós somos tendenciosos a ser acomodados e achar que só Deus tem que fazer tudo. Eu não. Nós somos canais de Deus ou não? Nós não somos testemunhas deste Deus? Nós não oramos e dizemos, Senhor, me usa. Usa-me, Senhor. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te guiar. Aonde Ele te mandar, vá. Se Ele te mandar falar, fale. Porque nós temos sido negligentes muitas vezes. Porque o Espírito nos guia muitas vezes a falar. E nós não falamos. Sabe por quê? Porque não é confortável para mim. Eu vou me indispor com essa pessoa. E em nome de me indispor com essa pessoa, eu vou me indispor com Deus. Queridos, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa eu te dizer, para a gente encerrar. Não existe nada que o Espírito Santo possa te guiar, que Ele mesmo não esteja apto para realizar. Nada. Se Ele te mandar, vai, você vai, porque o recurso está lá. Está lá. Fique de pé. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Em João 16,13 ele vai dizer, Ele vos guiará a toda verdade. Em João 14,16 ele vai dizer, Ele estará convosco. Não é hoje não, irmãos. É para sempre. Forever, para sempre. Ele estará conosco para sempre. Que, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Você guarda isso bem guardadinho, como diz no seu coração. Ele estava presente lá no início, quando nós nos tornamos nova criatura. Ele está presente conosco durante a nossa jornada aqui, nos fortalecendo, nos habilitando e nos conduzindo para cumprir o propósito. E Ele estará presente no final, naquele grande dia, ao soar da trombeta de Deus, quer estejamos vivos ou mortos, onde nós vamos ressuscitar e receberemos um corpo transformados e vamos subir de encontro ao nosso Criador, irmãos. Ele estará conosco até o final. Irmãos, eu estou tomada por um mover do Espírito aqui, irmãos, desde a hora que eu entrei aqui. Irmãos, você não vai sair daqui hoje não, irmãos, do jeito que você entrou neste lugar. De que você está precisando? Você está precisando nascer de novo? É hoje, irmãos, hoje é o dia. É agora, essa é a hora. Você está precisando de entendimento do propósito? Ele vai te dar entendimento. Você está precisando ser cheio do dunamis de Deus? Ele vai te encher nesta noite.
Você está precisando de direção. Ele tem direção para te dar, meu querido. Ele tem direção para te dar. Só deixa Ele guiar os seus passos. Deixa Ele conduzir os seus pés. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, guia os meus pés, guia os meus passos. Mas nós não estamos dispostos a ir. Permita que esse Espírito conduza a sua vida. Feche os seus olhos, levanta suas mãos, irmãos. Irmãos, há um mover de Deus aqui neste lugar. Irmãos, tem dunamis demais aqui, irmãos. Tem poder aqui. Se você está fraco, o poder dele cobre a sua fraqueza. Você que está aí na sua casa agora, mal ao ré do sofá, não levanta as pernas para cima normal, fica de joelho, se prostra na presença dele agora. Deus, nós clamamos pelo seu poder nesta noite, pela manifestação do teu nome sobre nós. Ai, irmãos, começa a falar em línguas agora, irmãos. Começa a falar, deixa o Espírito te encher você. Deixa o dunamis dele encher você. E era balabassoria da base. Irmão, levanta sua voz. Shinara balabassoria andara